Fala galerinha, sejam super bem-vindos à aula 11 do módulo 2, que vai falar aqui sobre ganhos com ações, tudo bem? E então, a gente vem comigo que nós vamos começar aqui então com este desenho aqui da empresa McDonald's, né, que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá, vou pegar aqui só o marca-texto. Bom, então, aqui eu tenho a empresa McDonald's. Todo esse quadrado aqui, pessoal, é a empresa McDonald's. Só que essa parte aqui são os quadradinhos fracionados, é o que nós chamamos de título de participação, ok? Que é igual à ação, tá bom? E quando a gente fala de ação, na ação nós podemos ter ganho de capital, rendimentos e eventos societários. E aí eu vou trazer aqui nos próximos slides para vocês entenderem melhor na prática o que eu estou querendo dizer para vocês, tudo bem? Então, antes de a gente ir para o próximo slide, eu trouxe aqui um exemplo de ganho de capital. Como é que funciona esse exemplo de ganho de capital na prática? Vamos lá. Então, você compra aqui a ação, né? A ação hoje custando, por exemplo, R$10, ok? E aí o que você faz? Você pega, vende essa mesma ação por um valor de R$15. Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, o meu ganho de capital, ele foi, nesse caso, de R$5. Tá bom? E aqui tem uma ressalva, uma observação, né? Nós devemos considerar o custo médio de capital. O custo médio de capital, lembrando, vou trazer aqui para vocês agora no próximo slide, o que isso significa na prática, tá bom? O que significa esse custo médio de capital? Vamos lá. Então, um exemplo aqui de custo médio de capital. Vamos lá. Por exemplo, vamos supor que eu, Albano, eu comprei 100 ações por R$10. 100 ações por R$10 é igual a R$1.000 de compra de ações, correto? Bacana. Depois, eu vou lá e tomo a decisão de comprar mais 100. Eu compro mais 100 ações, perdão. Compro aqui mais 100 novas ações, né? Por um valor de R$20. E aqui, quando a gente vai multiplicar 100 vezes 20, é igual a R$2.000 no total de compras que eu fiz, que eu realizei de ações. Tá bom? Nesse contexto, qual é o meu custo médio de capital? Qual que é o meu custo médio aqui, nesse exemplo? Então, eu vou trazer aqui para vocês. Tá bom? E aí, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Bom, se eu comprei 200 ações, e o total dessas 200 ações soma-se no valor de R$3.000, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o seguinte. Eu vou pegar esses R$3.000, que foi o que eu gastei aqui, o que eu fiz de investimentos, né, para comprar essas 200 ações, né? E aí o que eu vou fazer? Eu pego esses R$3.000 e vou dividir por 200, que é o meu número de compra de ações que eu fiz nesses dois exemplos. Então, divide. E aí o resultado, nesse caso aqui, é de 15. Então o meu custo médio de capital aqui, ele é no valor de R$15. Beleza? Ok. E aí vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu venda 100 ações por R$1.800. Vendi 100 ações por R$1.800. Qual que foi o meu lucro, considerando que o meu custo médio de capital nesse contexto é o valor de R$15? Tá? Então vamos lá. Eu vendi 100 ações por 1.800. Bacana? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 1.800, 100, divide. Então, isso significa que na prática, eu vendi cada ação por um valor de R$18. Isso significa dizer que, sobre cada ação vendida, eu tive um lucro de R$3
por ação, correto? Beleza? Então, se eu tive um lucro de R$3 por ação e considerando nesse contexto que eu vendi um número de 100 ações a R$18 cada, dado que eu tive um lucro de 3 por ação, é só eu pegar e fazer o seguinte. Eu venho aqui na HP novamente, ok? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar 100 e multiplicar pelo meu lucro. Se eu tive um lucro de R$3 por ação e vendi uma quantidade, um número de 100 ações, é só eu multiplicar 100 entre 3 e multiplica. Isso significa dizer que, nesse exemplo, eu tive um ganho de capital de R$300. Ok? Então, ou seja, eu ganhei, nesse caso, tive um lucro, né? Um lucro. Vou colocar aqui. Tive um lucro, nesse exemplo, ok? De R$300. Um ganho de capital de R$300. Por quê? Porque lembra que eu comprei 200 ações? Eu dividi os R$3.000, né, por 200, me deu um custo médio de capital de R$15 por ação. Se eu vendi 100 ações por R$1.800, eu divido esses 1.800 por 100 para chegar no preço de R$18 por ação. 18 menos 15 é igual a 3. 3 é o meu lucro por ação. Se eu vendi um número de 100, uma quantidade de 100 ações, 100 vezes 3 é igual a R$300 aqui, portanto, o meu ganho de capital. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Tá bom? Vou até sair da câmera aqui, porque às vezes está aqui no... Esse exemplo aqui, às vezes, minha cara tá tampando. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Tá bom? O meu custo médio de capital, R$15 por ação. Eu tinha um número de 200, né? Vendi 100 por 1.800. Eu divido divido 100 ações por R$18 para chegar... Desculpa. Eu divido 1.800 por 100 para chegar no valor de 18. Né? Eu multiplico 18 vezes 100, eu chego em 1.800. 1.800 menos os 1.500, né? Que são 100 ações, 15 cada. Me sobra R$300, que é o meu lucro, nesse caso. Né? Meu lucro, meu aumento de capital aqui. Meu ganho de capital, né? Na verdade, desculpa. Meu ganho de capital nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, tudo bem? Espero que tenha ficado claro essa parte aí para vocês, tá bom? Beleza. E aí, vamos lá. Então, distribuição de lucro. Aqui nós temos a empresa, né? A empresa McDonald's, ok? E a empresa McDonald's é o seguinte. Quando a gente fala de dividendos, que é basicamente ali o lucro da empresa, ok? A empresa ela tem que obrigatoriamente distribuir no mínimo 25% desses dividendos para os acionistas, os cotistas, os donos dessas ações, que são nesse caso os investidores. E dividendos, quando a gente fala de dividendos, lembrando, eles são isentos de imposto de renda, tudo bem? Eles são isentos de imposto de renda, tá bom? Juros sobre capital próprio. Aqui a sigla, que é o JSCP, juros sobre capital próprio. O que isso significa? Significa o seguinte: é basicamente um empréstimo que a própria empresa faz para reter um percentual dos seus dividendos, que é o lucro que você, acionista, você, investidor, dono dessas ações, tem por direito. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que os dividendos aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui, sei lá, 2% do McDonald's em ações. A minha parte deu, por exemplo, de dividendos, né? R$100.000. Tudo bem? Só que o McDonald's ele decidiu me repassar R$40.000. Ok? E aí, os R$60.000, a empresa McDonald's ela decidiu reter o meu lucro. O meu lucro ficou retido na empresa McDonald's. Ok? Aí o McDonald's fala para mim o seguinte: Albano, eu vou deixar aqui a tua parte aqui do lucro, do seu dividendo aqui, que é o valor de R$60.000,
retido aqui com a gente. Só que, em troca, Albano, eu vou te dar o que nós chamamos de juros sobre capital próprio. Então a empresa McDonald's ela vai me remunerar sobre esse dividendo que está ficando retido com eles, que seria o meu lucro. O meu lucro, dado que eu sou o dono dessas ações, desse pedaço da empresa. Então, uma parte do lucro aqui o McDonald's está retendo, que seria o meu lucro, né? A minha parte de lucro que eu tive nos dividendos, né? Distribuído para os investidores. E esses 60 mil que o McDonald's decidiu reter, o McDonald's fala bem assim, Albano, eu vou te propor te pagar uns juros, sobre esse dividendo que é seu por direito, que ficará retido aqui com a gente. Tudo bem? Aí o Albano, né, falo, beleza, McDonald's, combinado. E aí o McDonald's vai me dar então esses juros sobre esse capital próprio, que é esse valor aqui que eu tenho por direito, né, que é o que a gente chama de dividendos, só que o McDonald's optou por reter esses dividendos, tá bom? E aí basicamente é como se o McDonald's estivesse fazendo ali um empréstimo, né, com os dividendos que ele deveria estar repassando para mim, eu, investidor, dono dessas ações, eu, Albano, né, ao invés do McDonald's passar esses dividendos para mim, pagar esses dividendos para mim, que seria o total de 100 mil, o McDonald's falou, não, Albano, ao invés de eu te pagar 100 mil, eu vou te pagar 40 mil, tá bom? E os outros 60 mil, Albano, que também é o seu lucro, né? Seus dividendos, eu vou deixar retido aqui com a gente. Vai ficar retido aqui na empresa. E aí, esse valor retido, portanto, é como se a própria empresa McDonald's estivesse fazendo um empréstimo sobre os meus dividendos, né? E aí, na prática, significa dizer o seguinte: ao invés de a empresa McDonald's me pagar esses 60 mil, para totalizar ali os 100 mil de dividendos no qual eu tenho direito, ela me paga apenas 40 mil, e os outros 60, que ela também deveria me pagar, ela deixa retido lá, ela toma esse dinheiro, esse dividendo, né, que é meu por direito, como um empréstimo, para ela me dar, para ela me oferecer aqui e me pagar juros sobre esse valor retido aqui, que também é a minha parte de dividendos que eu tenho por direito nessa empresa, que é a empresa McDonald's. Tá bom? E aí aqui tem uma alíquota de 15%, né? Tá bom? E é mais ou menos assim que funciona. Não sei se ficou claro aqui essa parte eu explicando para vocês, tudo bem? Mas é basicamente assim que funciona, tá bom? Nessa parte aqui. Ok? Beleza. E aí, lembrando, McDonald's, aqui tem a parte do lucro, né? Então, só pintar aqui de verde. Então aqui tem a parte do lucro, que é o que nós chamamos de dividendos. Beleza? Pedaço aqui da empresa. Que a empresa vai, perdão, gente, que a empresa vai distribuir por meio de dividendos. Tá? E aí, vamos lá. Vamos supor que eu tenha lá várias ações da empresa McDonald's e aí eu tive um dividendo, um lucro por ação de R$2, que totalizou aqueles 100 mil lá que eu trouxe no exemplo anterior. Sendo que dos 100 mil, 60 mil, o McDonald's acabou retendo ali, né? Acabou retendo ali, ficou retido, né? Para continuar no caixa da empresa. E o McDonald's com isso me propôs me pagar juros sobre esse valor retido, que também, que também é a minha, é parte, um pedaço, né, do meu dividendo aqui, tá bom? Aí o McDonald's, o que o McDonald's faz? Né? Desse lucro de R$2 por ação, tá? De R$2 por ação, ela vai me pagar aqui, eu coloquei um, mas eu vou colocar aqui o valor de 0,80, só pra gente seguir a lógica aqui, pra gente não se perder, tá? Então vamos lá aqui, ó. Então, ao invés de ela me pagar 2 por ação, ela me pagou 0,8 por ação. Que representa, né, 40% de 100 mil. Que eu não tinha 100 mil lá de dividendos para receber. Aí a empresa McDonald's me propõe me pagar apenas 40% do que eu tenho direito a receber. Né?
é pago para mim, eu, Albano, investidor, tá bom? E, e aí, o que que acontece? Só apagar isso aqui. E aí, o que que acontece? Por exemplo, quando o McDonald's ele distribui dividendos para os acionistas, para o dono dessas ações, a ação que anteriormente custava, por exemplo, R$ 30, o preço dessa ação ela cai para R$ 29. Por quê? Porque quando a empresa ela decide distribuir dividendos, que é o lucro da empresa, né, ela está tirando o dinheiro do caixa da empresa. Logo, se ela está tirando o dinheiro do caixa da empresa, o valor da ação dessa empresa ela passa a custar menos. O preço da ação ela acaba caindo. Então, o preço que anteriormente, antes de distribuir os dividendos, era de R$ 30, e a ação, o preço da ação que anteriormente era de 30, antes de distribuir os dividendos, após fazer a distribuição e pagamento dos dividendos, o preço da ação cai de 30 para R$ 29, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês. Tá bom? Bacana. Então, aqui tem um dividendo. Vou colocar aqui de novo 0,8 para a gente não sair da lógica. Então, o meu dividendo foi R$ 2 de lucro por ação, né? Dividendo foi de 2 por ação. Só que a empresa me pagou 40% do que eu tinha direito. Nesse caso, 0,8 por ação. Esse dividendo é pago ali normalmente via Pix, né? Para o investidor. Ok? E aí, 1,2, né? Porque de 2 lá, ó, eu recebi 0,8. Aí 2,0,8. O que sobra, o que fica retido para a empresa, é o valor de 1,2 por ação. Fica ali retido para a empresa. Bacana? E aí, por que a empresa faz isso? Para vocês entenderem aqui agora. Vamos lá. A empresa faz isso, muitas das vezes, para manter caixa da empresa, para manter o caixa, né, da empresa, para não zerar o caixa totalmente ou para não ficar um valor baixo, né, de caixa. Então, assim, o valor que fica retido lá, muitas das vezes, né, é para manter recursos no caixa da empresa, para a empresa continuar fazendo os investimentos no que é necessário, se alavancar em momentos que deve se alavancar para pensando ali no crescimento da empresa, para que com isso a empresa cresça, né? E aí, com o crescimento da empresa, aumenta obviamente o lucro. E aí, quando aumenta o lucro, nesse exemplo, aí entra aqui o que nós chamamos de bonificação. Essa bonificação, na prática, é a distribuição gratuita. É a distribuição gratuita. Vou pegar o meu marca-texto aqui. Distribuição gratuita de novas ações. De novas ações. Resultado de lucro retido. Ou seja, resultado daqueles, por exemplo, R$ 60.000, né, dos 100 mil que eu tinha de dividendos para receber, eu investidor, com as minhas ações, participação dessa empresa, os 60 mil lá que a empresa decidiu reter, e que ficou retido lá no caixa da empresa, a empresa utilizou esses recursos retidos para fazer investimentos, para comprar mais mercadoria, contratar mais funcionários, etc. A empresa cresce. Com esse crescimento, graças ao dinheiro retido que ficou lá no caixa para a empresa fazer esses investimentos necessários para crescer o negócio, aí vem, a empresa pega e distribui gratuitamente novas ações, que é o resultado desse lucro retido, é, como por exemplo os 60 mil que eu deixei lá, que ficou retido lá, que era um pedaço do que eu tinha de dividendos para eu, investidor, receber. Certo? A empresa, então, portanto, ela cresce. Esse crescimento adicional aqui, ó, da empresa, que a empresa até então ela era desse tamanho aqui, ó. Bacana? Com o valor retido lá, a empresa pôde crescer mais. Ela cresceu mais esse pedaço aqui que está traçado aqui em vermelho. Ok? E esse pedaço aqui traçado em vermelho,
ok? A empresa ela pega e, e, e dá uma bonificação para esses investidores que teve os seus dividendos retidos, como foi o meu exemplo, dado que eu deixei lá 60 mil de 100 mil de dividendos que eu tinha direito para receber. A empresa vai lá, emite essas novas ações e distribui para quem teve ali os seus dividendos retidos. Como foi o meu caso. Eu, Albano investidor, tive lá de 100 mil, eu tive 60 mil retido. E aí, esses 60 mil que ficaram retidos, eu vou ganhar uma bonificação aqui, por conta desse crescimento que a empresa teve, né? Graças aos recursos retidos lá, desses dividendos. Ela faz a distribuição gratuita dessas novas ações, distribuindo para esses investidores que teve ali parte dos seus dividendos retidos. Para que com isso esses investidores continuem tendo ali a sua participação, mantendo ali, né, a sua participação em percentual de forma proporcional. Proporcional ao quê? Ao que a empresa teve aqui de crescimento, a mais, né? Graças a esses valores de dividendos retidos desses investidores. E por isso que esses investidores eles ganham essas distribuições, essas novas ações, e aí ganha, essas novas ações são distribuídas para esses investidores por meio do que nós chamamos de bonificação para aqueles que tiveram ali um pedaço do seu valor de dividendo retido pela empresa, tá bom? Eu não sei se ficou claro essa parte aqui para vocês, mas é mais ou menos assim que funciona. Beleza? E aí com isso, o investidor ele mantém a sua participação ali de forma proporcional, né, em percentual, né, de ações nessa empresa com esse crescimento aí, graças a esses valores retidos que ficaram ali no caixa da empresa, tudo bem? E aí, direito de subscrição. O direito de subscrição é o direito de subscrever algo, né? É o direito de subscrever. O que significa subscrever? Subscrever é igual a comprar, ok? E aí é o direito de compra. Então, o direito de subscrição é o direito de compra, que nesse caso, o investidor, o cara que já está dentro, já tem ali sua participação na empresa, ele tem o direito de comprar, né? O direito de comprar novas ações antes de serem. Perdão. Direito de subscrição significa que o investidor, o cara que já é dono de um pedaço dessa empresa por meio de ações, é quando ele tem o direito de comprar. O direito de compra de novas ações. Quando novas ações são emitidas, para ele manter ali a sua participação em percentual, né? Ele tem o direito de comprar essas novas ações antes de essas ações serem comercializadas no mercado. Tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona, beleza? Bacana. Então, aqui agora falando sobre split e implit, né? Só pegar aqui, marca texto. O que significa o split? Vamos lá. O split é o seguinte. O nome split significa dividir algo. Quando você divide alguma coisa. Quando você está lá jogando poker e o dealer fala split pot, esse pot significa que ele vai ser dividido entre os jogadores ali que estão que empataram a mão nesse caso, por exemplo. Então você está jogando ali no poker ali 1 contra 1. E aí abriram as cartas, só que aí bateu flop, turn e river e no final empatou. Aí com esse empate ocorrendo, o que significa dizer na prática? O dealer vai anunciar, senhores, split pot. Ou seja, o pot tem um valor ali, por exemplo, de R$1.000, vai ser dividido e fatiado em 2, dando nesse caso R$500, 500 de fichas, né, para cada jogador. E isso é o split. Então, split, nesse caso aqui do mercado financeiro, quando a gente fala de ações, o split ele nada mais é que ele divide e aumenta o número, a quantidade, né, de número de ações. Então, trazendo um exemplo aqui simples, né, para vocês,
E aí, vamos lá. Nesse exemplo simples aqui, ó, vamos lá. Vamos supor que isso daqui é uma ação, tá? Isso daqui é uma ação. Quando acontece o split, essa uma ação, ela é dividida por 3 ações. Então, uma ação, por exemplo, de R$100, ela vai ser dividida por 3 ações. Ok? Então, uma ação de R$100, ok? Ela vai ser dividida aqui, portanto, por um número de 3 ações. Você viu que aumentou a quantidade de ações? Porém, o valor dessa ação vai ser o mesmo. Só que agora ela está dividida, fracionado por 3. Logo, o valor de cada ação aqui nesse contexto vai ser de 33,3 cada uma. Por quê? Porque 33,3 vezes 3 vai dar o número de 100. Tá bom? Então, mais quantidade, nesse caso, né? O preço diminui da ação, conforme eu trouxe aqui para vocês. Mais liquidez, porque quanto mais barato a ação, mais investidores eu consigo arrumar para negociar essas ações. Ok? E a ação, lembrando, é igual o patrimônio aqui da empresa, né? De um pedaço da empresa. Tá bom? Então, split significa isso. Parênteses aqui, desdobramento. É um desdobramento, né? Então, ele divide e aumenta o número de quantidade, tá bom? Já no implit, ele, na verdade, ó, aqui são 3 ações, né? 3 ações, cada uma custa 33,3. Mesmo exemplo aqui, ó, só que ao contrário. 33,3. O que vai acontecer? No implit, ele recolhe, ele é recolhido aqui, ó. Então, o número de ações, ele é diminuído. Então, aqui nesse exemplo, ó, o implit aqui de 3 para 1, eu vou pegar e recolher essas 3 ações e transformar em uma única ação no valor de 100. Porque lembra que 33 vezes 3, perdão, 33,3 multiplicado por 3 é igual a 100? Então, o implit ele é o grupamento, né? É quando você recolhe. Você recolhe ali o número, diminui o número de ações, ok? E esse é o implit, tá bom? Então, um pouco mais aqui de prática, né? Sobre split e implit. Split é igual a dividir. Então, você vai dividir algo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma quantidade aqui de ação. Eu tenho uma ação que vale 100, ok? Que é igual a R$100. Beleza? Então, eu tenho uma ação é 100, que é igual a R$100. Tudo bem? Quando eu decido splitar, dividir esse número de ações, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu número de ações, 10 ações, cada ação custando aqui nesse exemplo R$10, ok? E aí quando a gente pega o número de 10 ações e multiplica por 10, que é o valor do preço de cada ação, então eu tenho uma quantidade de 10 ações. Cada ação está custando R$10. Então 10 vezes 10 é igual a R$100. Então o split, ele aumenta a quantidade de ações, diminui o preço de cada ação, ok? Mas o preço final, como vocês podem reparar, é o mesmo. Só muda que aumenta o número de quantidade de ações, e se aumenta o número de quantidade de ações, obviamente o preço diminui. Preço por ação. Mas o valor final é praticamente o mesmo, tá bom? E já no caso do implit, diminui o número de ações. Então aqui, ó, exemplo. Eu tenho 100 ações, cada ação custando R$1. Então, eu tenho uma quantidade de 100 ações, sendo que cada ação custa o preço de R$1. Correto? 100 vezes 1 é igual a R$100. Agora, quando eu vou fazer esse implit, eu vou recolher, eu vou diminuir o meu número de ações. Nesse caso, de 100 para 10. Ok? Se eu diminuir de 100 para 10, o preço de cada ação subiu de 1 para R$10. O preço subiu de 1 para R$10. Tudo bem? Se o preço subiu de 1 para R$10,
o valor final dessas ações é o mesmo, R$100. Só que no caso do Implit, diminui o número de ações. Se diminui o número de ações, o preço por ação tende a subir. Tá bom? É mais ou menos assim que funciona no caso aqui do Split e do Implit, tudo bem? Um pouco de vida real na prova. Então, Petrobras aprova pagamento de 12,16 bi em dividendos. Esse valor é pago via Pix para os investidores. Se saiu, por exemplo, 12,16 bi por meio dos dividendos, é como se estivesse saindo do caixa da Petrobras 12,16 bi. Se está saindo esse valor do caixa da empresa, o valor por ação, o preço das ações dessa empresa, ela tende a cair. Por quê? Porque saiu esse montante do caixa da empresa, da Petrobras. Se saiu esse montante do caixa da empresa, nesse caso da Petrobras, o preço da ação, né, tende a cair, tende a diminuir, né, que a empresa passa a valer menos, dado que saiu todo esse montante aí do caixa da empresa. Tá bom? Então, com isso, a gente termina mais uma aula. Eu espero você com muita empolgação e entusiasmo na aula 12, módulo 2, curso preparatório CPA. Não desista.